Então, gente querida, a gente está chegando aqui no nosso último dia de retiro e há muito tempo atrás nós passamos na igreja um vídeo sobre uma pequena comunidade no norte do Canadá, uma comunidade bem gelada, bem frio, apesar de ter uma natureza, vamos dizer assim, marítima, costeira, muito bonita. Essa comunidade é chamada de Pond Inlet, e durante um tempo, ela foi, há mais tempo atrás, ela foi alvo assim, de uma visitação especial de Deus, mas com o passar do tempo, as pessoas foram abandonando o seu amor pelo Senhor, foram abandonando os seus valores, seus princípios, e, num certo momento, o alcoolismo tomou conta de toda aquela comunidade. Passou a haver muita violência, não havia regras mais na comunidade. As mulheres e as crianças eram covardes, frequentemente agredidas. Quase todas as jovens da comunidade haviam sido estupradas, e muitas crianças, ainda crianças, eram abusadas sexualmente. O índice de suicídio naquela comunidade era tão elevado, era tão alarmante, que chamou a atenção da TV canadense, que desviou uma equipe de repórteres para irem lá investigar o que estava acontecendo. E, além das drogas convencionais, eles bebiam e cheiravam qualquer coisa, bebiam até mesmo solventes e lubrificantes. A fonte de economia daquele pequeno povoado, daquela pequena comunidade, era a pesca, e os peixes simplesmente desapareceram da região, o que agravou ainda mais toda aquela crise, toda aquela tragédia que aquela comunidade estava vivendo. E algumas pouquíssimas pessoas se uniram e começaram a orar por sua cidade, pedindo mudanças ali. E começou a acontecer um movimento, a princípio inexplicável, porque eram poucas as pessoas que estavam orando, mas começou a acontecer de gente daquela comunidade procurar esse grupo de pessoas para entregar drogas que eles tinham em sua posse, entregar bebidas que eles tinham, material pornográfico, CDs de heavy metal, satanistas, e aquilo era diariamente incinerado por aquele grupo de pessoas. Essa pequena reunião de oração foi crescendo, o Espírito Santo foi falando àquelas pessoas, e à medida que isso ia acontecendo, elas iam, gente, tomando essa convicção, tendo essa convicção de pecado. Eu não sei se você tem entendido essa expressão que nós temos usado aqui na igreja, por que ela é importante. Convicção de pecado, gente, é o seguinte, deixa eu tentar explicar da seguinte maneira. Existem 3 formas da gente relacionar a culpa e o sentimento de culpa. Tem pessoas que não cometem culpa alguma. Por exemplo, se você conversar com um psicólogo, ele vai explicar para você o seguinte: uma criança que foi violentada de alguma maneira quando era criança, ela cresce inexplicavelmente com o sentimento de culpa. Ela não teve culpa de nada, mas ela sente uma culpa pelo que aconteceu. A vítima se sente culpada pelo crime do qual foi alvo. Então, existe essa possibilidade da pessoa não ter culpa, mas ter associado a ela um sentimento de culpa. Existe uma outra situação em que a pessoa não tem culpa e não tem o sentimento de culpa. Tem também, claro, agora, a pessoa que tem culpa e tem o sentimento equivalente. Mas o terceiro ponto, que é o mais grave, é quando a pessoa tem culpa, mas ela não sente a culpa. Ela tem culpa, ela é culpada, mas ela não está nem aí para essa culpa. No tempo que eu trabalhei numa missão, eu conheci
aquele chefe do tráfico do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. E ele uma vez comentou, olha, para mim, comer um sanduíche ou matar uma pessoa é absolutamente indiferente. Na verdade, assim, eu sinto um prazer enorme em comer o sanduíche. Matar uma pessoa não me diz absolutamente nada. Percebe? É possível nós termos no nosso coração uma culpa, é possível nós sermos culpados, é possível nós sermos culpados de coisas graves, gravíssimas, mas essa culpa não ser acompanada do sentimento de culpa. É possível nós pecarmos contra o Senhor, cometermos coisas gravíssimas contra Deus, mas o nosso coração permanecer indiferente. Tem gente que se sente culpado diante de Deus, quando na verdade já foi perdoado. Então esse sentimento é ruim e deve ser extirpado do seu coração. Se você cometeu um pecado, se arrependeu, deu mostra do seu arrependimento, confessou o seu pecado a Deus, foi tratado, não comete mais o pecado, se recusa a cometer o pecado. Quando cai nesse pecado de novo, sente uma vergonha profunda. Deus já lhe perdoou. Você não deve mais se martirizar por causa do pecado que cometeu. Agora, existem pessoas que cometem o pecado sem ter o senso de gravidade do que está acontecendo, sem ter a sensação, o entendimento de que o seu pecado está entristecendo profundamente a Deus, de que o seu pecado pode estar entristecendo a Deus, fazendo com que o Espírito se apague do seu coração, mas não apenas isso, pode estar inclusive atraindo a ira de Deus sobre a sua vida. Deus se ira e pode agir assim, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então, para evitar que nós venhamos a cometer pecados sucessivos, para evitar que nós venhamos a insistir no mesmo pecado, de maneira indiferente, sem que tenhamos em momento algum sentimento de culpa, sem que venha sobre nós um arrependimento, desejo de mudança. Então, por isso, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a convicção de pecado. Então, quando a convicção do pecado vem, começa um processo em nós, em que nós começamos a pensar e nos sentir da seguinte maneira: como pode eu, estando diante desse Deus santo, como é possível eu, na presença desse Deus santo, que me amou, que me ama, a ponto de enviar o seu filho para morrer por mim na cruz, como eu posso ousar entristecê-lo? Como eu posso ousar pecar contra esse Deus? À medida que nós vamos tendo convicção do nosso pecado, esse sentimento vai crescendo dentro de nós, vai aumentando em nós, até o ponto que nós decidimos abrir mão definitivamente dele, e vem o arrependimento. Por isso que é importante nós orarmos e pedirmos insistentemente que o Senhor nos dê convicção de pecado. Se nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver o seguinte: havia oferta pela culpa e havia um tipo de oferta pela culpa de pecados que as pessoas não sabiam que tinham cometido. Quer dizer, é possível uma pessoa cometer um pecado sem nem imaginar que está pecando. No entanto, gente, apesar disso, essas pessoas não estão livres da culpa diante de Deus. É por isso que nós precisamos orar para que nos venha a convicção de pecado. Agora, olha uma coisa muito interessante que eu li no livro do Robert Kendall. O livro é chamado Fogo Santo. Eu até poderia recomendar para todo mundo, mas tem lá umas 3, 4 coisas que a gente precisa acertar, só por isso eu não recomendo a leitura a todos. Mas se você quiser ler um bom livro com algumas reservas no coração, leia Fogo Santo. Então, Robert Kendall lá fala o seguinte:
existe um tempo entre o momento que nós cometemos o pecado e o momento que nós nos arrependemos diante de Deus. Quando nós somos cristãos ainda rebeldes e imaturos, o tempo entre a hora que cometemos o pecado e o momento em que nos arrependemos, em que percebemos o que fizemos, em que tomamos consciência da gravidade do nosso pecado, é um tempo longo. A maturidade espiritual está em nós diminuirmos esse tempo. As pessoas que são espiritualmente maduras, elas cometem o pecado, mas elas, em seguida, num tempo muito curto, quase que imediatamente, elas já têm a convicção do pecado, o sentimento de que fizeram o que não deviam, e já buscam o perdão de Deus através do arrependimento. Agora, as pessoas que andam em vitória são aquelas em que, só dá para a gente entender isso assim na nossa imaginação, em que esse momento do arrependimento, ele vai colar no momento do pecado, ou talvez até anteceder alguns segundos. Percebe? Quer dizer, a pessoa, ela tem consciência de que aquilo é grave, de que aquele fato trará tristeza ao coração de Deus, e ela já não comete o pecado. Então ela não chega nem a praticar o ato, porque ela já percebeu com antecedência de que aquilo ali entristeceria o coração de Deus. Naquele momento que você está postando um negócio na rede social, você, no seu coração você está com aquele sentimento, eu vou postar isso aqui, só quero ver o que a pessoa lá vai dizer, se ela vai entender, se não vai entender, mas quer saber um negócio? Vou postar. Se você é uma pessoa madura, gente, você pode ter certeza que alguma coisa vai segurar o seu dedão, que você não vai conseguir apertar o send. Você vai falar assim, pô, eu sei que eu não devo apertar, não posso apertar, eu não vou apertar. Ou seja, a convicção do pecado, gente, ela é absolutamente fundamental se nós queremos ter uma vida espiritual feliz, alegre, com paz e andarmos vitoriosos diante do nosso Deus. Nós precisamos buscar continuamente essa sensação, essa experiência de que Deus nos dê sempre uma profunda convicção do pecado. Então tem gente que vai levando a vida de qualquer maneira, como nós falamos desses avivamentos, até que de repente se abate sobre a pessoa uma convicção do pecado. Quer dizer, até alguns instantes atrás, ela cometia aquele fato, aquele ato, praticava tal coisa, e ele não estava nem aí para isso. Mas agora, ele percebeu que ele está entristecendo o Senhor. Como é que eu posso entristecer a esse Deus Santo? Como eu posso me sentir à vontade de cometer os meus pecados diante desse Deus, diante de quem eu vivo? E aí, irmãos, olha que coisa curiosa. Estamos falando da comunidadezinha lá do norte do Canadá. Começou a haver esse movimento, as pessoas começaram a ter convicção do pecado. Aí teve uma reunião de oração de jovens. E aí, naquele momento ali, aconteceu um fato estrondoso. Estavam cantando, orando, e de repente eles começaram a ouvir na igreja um som como se fosse uma turbina de avião. E aí eles pensaram no primeiro momento, será que tem algum avião a jato passando por aqui? Depois o som não ia embora, o pastor achou que era uma ressonância, um barulho de alguma caixa de som, parecido com isso que a gente está ouvindo ali, né? O tempo todo. Aí o pastor foi lá na mesa, abaixou todos os indicativos do som e zerou a mesa. E o barulho continuou. Ele então pediu que as pessoas que estavam operando ali tirassem todos os instrumentos de som da parede. E aí aconteceu um milagre, uma coisa sobrenatural, que apesar deles terem tirado tudo da alimentação elétrica,
o gravador, sem estar conectado na tomada, continuou gravando aquele som e o que aconteceu a partir dali. O Espírito veio sobre eles se quebrantaram diante de Deus e a partir daquele momento todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, irmão, sabe o que é muito curioso? Que eu só percebi agora de manhã? Sabe que dia que aconteceu esse abrir de céus e visitação lá nessa comunidadezinha? 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Você sabe que dia é hoje? 28 de fevereiro. Aí eu só falei assim, fala Deus, fala Deus. Tudo começou a tremer ali na igreja, e a partir desse avivamento, e gente, é importante a gente sair daqui com essa ideia, já que nós falamos várias coisas de avivamento. Avivamento, o mais importante do avivamento, não é a gente sentir um arrepio. O mais importante do avivamento não é a gente sentir as emoções. Com certeza absoluta, um avivamento verdadeiro, ele vai trazer emoções profundas e indizíveis, e as mais contraditórias que a gente possa imaginar. Porque ao mesmo tempo que ele vai trazer essa sensação de horror ao nosso coração, pelo pecado que cometemos, por quem nós somos, o que temos feito diante de Deus, para gerar uma mudança em nós, ele gera essa sensação de que nós estamos na presença do Todo-Poderoso, e que apesar da nossa miséria, da nossa desgraça, Ele ainda nos ama, Ele não desistiu de nós, Ele vai continuar nos amando até o último instante. E isso gera uma mudança enorme no nosso coração. A importância do avivamento está em que os avivamentos verdadeiros, eles produzem mudança de atitude, mudança de caráter. E aconteceu que nessa cidadezinha no norte do Canadá, a cidade inteira foi impactada pelo avivamento da pequena igreja que ali estava. Os políticos foram afetados pelo avivamento e eles passaram a governar a cidade de acordo com os princípios bíblicos. Os estupros, a violência, os suicídios acabaram. Acabaram. Percebe? E aí, gente, recentemente, no Atos 29, eu fiz um comentário lá, que assim, você não tenha dúvida do seguinte, muitos aqui se preocupam com a situação do país, tá certo? A gente é brasileiro, nós nos preocupamos com a situação do Rio de Janeiro, nos preocupamos com a situação de Niterói, da região oceânica, depois que começaram a implantação das UPPs no Rio, veio a bandidagem para Niterói, a região oceânica está muito violenta, aí nós nos preocupamos com a violência em Niterói, nos preocupamos com a situação política do país, nos preocupamos com a situação econômica da nossa nação, que afeta a gente aqui diretamente. Temos vários irmãos hoje que estão sendo afetados pela situação política e econômica do nosso país. E aí, gente, o que você me diria se eu dissesse para você que Deus não está nem um pouco preocupado com a situação política da nossa nação? O que você diria se eu te dissesse que Deus não está preocupado com a situação econômica da nossa nação? Irmãos, eu digo e afirmo para vocês, Deus não está preocupado com isso. Sabe por quê, gente? Porque Deus, na verdade, Ele está preocupado com a situação da sua igreja. Porque se a igreja se posicionar, se a igreja passar a viver como Jesus quer que a gente viva, se a igreja passar a viver de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada, a situação política do país vai mudar, a situação financeira do país vai ser transformada, a situação da violência em Niterói, na região oceânica, vai acabar, porque os bandidos vão se converter a Jesus. A esperança de Deus não está nos políticos que estão no Planalto. A esperança de Deus não está na equipe econômica do governo que está lá em Brasília. A esperança do Senhor não está nem mesmo na polícia do Rio de Janeiro, nem mesmo no BOPE, CORE ou qualquer outra força policial desse jeito. A solução de Deus para a nossa nação é a sua igreja.
É a igreja começar a viver aquilo que o Senhor quer que ela viva. Passe a viver a realidade do Evangelho. Irmãos, se a igreja viver assim, ela vai transformar a cidade, o estado e todo o país. Sabe qual foi a consequência lá nessa comunidadezinha do Canadá? As pessoas que visitaram a cidade depois do avivamento disseram o seguinte: depois que isso aconteceu, até os peixes voltaram. Até os peixes voltaram para o mar. Pont Inlet, hoje, é considerada a joia do norte do Canadá. Gente, eu queria ler com vocês hoje Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Senhor, fala com a gente. Mais uma vez, continua falando. Nesse momento, Senhor, tira o cansaço físico, emocional, liga nossa mente a Ti, dá-nos atenção àquilo que o Senhor quer falar com a gente. Liga nossa mente a Ti, Senhor. Repreende agora, em nome de Jesus, toda distração, Senhor. Tira toda distração. Tira a apatia dos corações, Senhor. Tira a indiferença do nosso meio. Liga a nossa mente a Ti. Queremos estar atentos ao que o Senhor quer nos falar nesse momento. Liga a nossa mente a Ti, Senhor. Não permita que os nossos corações estejam aqui nessa manhã endurecidos, indiferentes e apáticos. Senhor, visita, sopra o Teu Espírito sobre nós, de maneira que estejamos atentos, ligados, Senhor, bebendo tudo aquilo que vem do Teu trono para nós. Faz assim, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sacode a pessoa do seu lado aí e fala aí, fica atento agora. Dá uma sacudida aí. Beleza. Abacuque 3:2. Senhor, ouvi falar da Tua fama. Tremo diante dos Teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Você pode dizer amém? Gente, tem muita gente que não tem noção de quem é Deus. Não conhece seu poder, não conhece seu caráter, não conhece sua vontade. E por isso trata Deus de forma desrespeitosa das mais diversas maneiras possíveis. A gente que questiona Deus, isso não tem problema se for com temor, né? Mas tem gente que afronta Deus, que ofende Deus, sem ter a menor noção do que está fazendo. Mas esse não é o caso do profeta Abacuque. Abacuque conhecia profundamente a Deus. Abacuque tinha intimidade com Deus. Sabia que o Senhor é um Deus santo, justo, reto. O profeta reverenciava o Senhor. Abacuque temia Deus e lhe dedicava um profundo respeito. No entanto, Abacuque passa por uma crise. Que crise é essa? A nação de Israel estava dividida. Ficou uma parte grande para o norte, uma parte pequena para o sul. Houve uma guerra civil que rachou o país. O norte já havia sido levado cativo, escravizado pela Síria. E agora o sul está na iminência de ser invadido também e dominado, agora por Babilônia. Então, Abacuque ousa questionar a Deus. Então, ele fala e o Senhor responde. Uma das grandes questões de Abacuque era o seguinte:
como Deus iria usar o império babilônico, um império mais idólatra do que Israel, um império mais malvado do que Israel, um império mais rebelde ao Senhor do que Israel. Como Deus usaria uma nação mais injusta que Israel para fazer justiça, para disciplinar Israel, para açoitar Israel, para penalizar Israel pelo seu pecado. O profeta já havia entendido que o Senhor estava enviando o seu justo juízo, porque o povo tinha quebrado a aliança, tinha abandonado o Senhor, tinha seguido a outros deuses. Mas como o Senhor vai usar alguém que ainda é mais repulsivo com seus pecados a Deus do que o próprio povo de Israel? Então Abacuque pergunta: por que, Senhor, ficas calado enquanto os ímpios, Babilônia, devoram os que são mais justos, Israel, que eles? Agora, a resposta de Deus é: Abacuque, a situação vai ficar ainda muito pior. E aí Deus fala para Abacuque o seguinte, Abacuque 1:5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Você já pegou esse versículo e já passou para os seus amigos? Assim, no sentido de, o Senhor está fazendo nos nossos dias obra tal que não creriam se lhes fosse contado. Já passou esse versículo para alguém? Pois bem, irmãos, esse versículo está associado à maldição e não à bênção. Eu já mandei esse versículo para várias pessoas. Eu não tinha percebido o contexto, mas o contexto é esse. Abacuque está questionando Deus, está se lamentando diante de Deus. E aí Deus lhe dá essa resposta. Nos dias de hoje, eu vou fazer coisas que vocês não creriam se lhes fosse contado. Mas aqui é no sentido de pesar a mão sobre o povo de Israel, de maldades, crueldades, coisas terríveis que o Império Babilônico iria fazer aos israelitas. Depois que Deus lhe dá essa resposta tão dura, tão chocante, Abacuque começa a orar. E aí ele ora da maneira que nós acabamos de ler. Olha a oração de Abacuque. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Eu ouvi falar da tua fama, eu tremo só de saber que estou na presença do Senhor, por causa da tua fama, dos teus grandes atos, suas grandes obras, que foram transmitidas a nós de geração em geração. Os nossos pais nos contaram, eles nos ensinaram, eles nos falaram da grandeza do Senhor. A tua fama, Senhor, correu os séculos e chegou até nós nesses dias. Então, Senhor, se nós estamos na eminência de sofrer tanto, de cair na mão do inimigo, uma vez que nós estamos diante de um perigo tão terrível, o Senhor não pode realizar de novo em nossa época as mesmas obras. Realiza, Senhor, de novo em nossa época os teus grandes feitos. Faz, Senhor, esse teu mover novamente conhecido em nosso tempo. O que se passa na mente de Abacuque agora é: Senhor, eu tenho plena consciência que a nossa situação está ruim, Senhor. A nossa situação não está boa na tua presença. Temos pecado contra o Senhor. Temos feito o que é mal diante dos teus olhos. Mas eu me lembro, Senhor, que nós já passamos por outros períodos
talvez piores do que esse. Eu me lembro que nós já passamos por situações, Senhor, piores do que essa, e o Senhor nos socorreu. Senhor, estamos em vias de nos tornar escravos de Babilônia, mas nós já fomos escravos no Egito, e o Senhor nos libertou. Nós estamos em vias de sermos escravos do rei de Babilônia, mas nós já fomos escravos de Faraó. E naquela ocasião, nós sabemos, porque os nossos pais nos contaram, que o Senhor dobrou a Faraó, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor sustentou o seu povo pelo deserto, o Senhor abriu o Jordão, o Senhor tirou o povo que habitava em Canaã e deu essa terra a nós, Senhor. O Senhor pode fazer de novo. E ele vai orando, chorando, intercedendo. Fala, o profeta pondera, Senhor, já se passaram 1000 anos desses fatos do Egito, mas, Senhor, a tua fama permanece. Jamais vamos nos esquecer dos grandes feitos do Senhor. A grandeza do Senhor continua notória. A sua mão continua agindo. O seu zelo pelo seu povo continua o mesmo. O amor de Deus é imutável. Então, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Lembramos-nos de como, daquele bando de escravos no Egito, o Senhor nos trouxe até Canaã, e o Senhor fez com que Israel se tornasse uma das maiores nações, um dos maiores impérios, um dos reinos mais gloriosos que já existiu em toda a história. E o Senhor pode fazer de novo. Ao longo da história da igreja, tantas vezes o povo se afastou do Senhor, mas o Senhor foi lá e o buscou, o Senhor foi lá e o trouxe de volta. Nos momentos em que os céus se abriram e o Senhor desceu, o povo se quebrantou, entendeu a gravidade do seu pecado, se arrependeu diante de Deus, se posicionou e passou a ter uma vida diferente. O Senhor pode fazer de novo. O apóstolo Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois disso ficou acovardado, trancado em casa com medo dos judeus, inseguro, inconstante. Mas o Senhor agiu no seu coração e transformou Pedro num dos grandes e ousados heróis da história da igreja. O Senhor pegou aqueles 12 homens iletrados, sem condições financeiras, 12 homens que não tinham status social nenhum, mas o Senhor os usou com grande glória. O Senhor, gente, pode fazer de novo. Falamos do avivamento das Ilhas Hébridas, em que, através de uma reunião de oração, os céus se abriram, as pessoas se despertaram do sono espiritual. A partir daí, os bares e as boates daquela região, todos se fecharam por falta de clientes. Não havia mais necessidade dessa alegria artificial induzida, ficaram plenos do Espírito. Os criminosos se entregaram voluntariamente na delegacia. Não havia nem espaço para tanta gente que foi confessar crime. Quando o avivamento vem, é isso que acontece, mudança de atitude, uma nova postura no coração. Na rua Azusa, algumas pessoas muito simples ousaram crer em Deus e oraram. Mais uma vez, os céus se abriram e as pessoas foram levadas a um outro padrão de relacionamento com Deus. África do Sul, que falamos aqui nas décadas de 60 e 70, Deus rompeu os céus e desceu. As montanhas se derreteram, o fogo incendiou os corações. Feiticeiros, praticantes de voodoo, pessoas oprimidas de todas as maneiras,
elas eram levadas pelo Espírito àquela pequena reunião daquele pastor até então totalmente desconhecido. E à medida que essas pessoas iam chegando, ele perguntava: quem falou da gente, da igreja, da reunião de Jesus para você? E os feiticeiros, os praticantes de magia negra, respondiam: ninguém. E quem pregou para vocês? Eles: ninguém. Quem convidou vocês para virem? Ninguém. Mas nós fomos trazidos aqui por alguma força sobrenatural. Algo nos induziu a vir aqui. E nós cremos no nosso coração, acreditamos no nosso coração, que você tem algo importante a nos dizer. E ali, à medida que eles chegavam, eles eram acometidos dessa profunda convicção do pecado, e eram curados, libertos, e tinham suas vidas transformadas. Gente, eu sei que tem certas expressões que vão se tornando um pouco usadas demais e por isso gastas no nosso meio. Eu acho que toda vez que a gente falasse que as pessoas foram salvas, curadas e suas vidas transformadas, eu acho que a gente tinha que dar assim um brado de louvor e exultação diante de Deus. Porque ter uma vida transformada significa que um praticante de magia negra foi levado pelo Espírito de forma sobrenatural até um lugar totalmente anônimo e desconhecido, com um pastor também anônimo e desconhecido. E ali Jesus fez com que essa vida abandonasse as suas práticas malignas e se tornasse um servo de Deus. A partir daquele momento, aquele cara que batia na esposa, nos filhos, era um desequilibrado, bebia, servia a demônios, agora se transformou num amoroso marido, num amoroso pai, numa pessoa que agora vai ter uma vida feliz e cheia de paz. Eu acho que toda vez que a gente falasse que as pessoas tiveram uma vida transformada, a gente deveria entender dessa maneira. Gente, vida transformada significa mudou tudo. É uma nova criatura. É motivo para aqueles que amam a Jesus de enorme alegria. Porque esse é o objetivo da nossa vida. É por isso que ainda não fomos arrebatados. Você já ouviu dizer que todo cristão é imortal até que ele cumpra a sua missão? Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos salvos. Porque Deus ainda não nos tirou dessa terra, não nos levou para Ele. É porque Deus quer usar cada um de nós para alcançar as pessoas, para que elas tenham suas vidas transformadas. Então, quando nós falamos de vidas transformadas, isso deveria gerar uma enorme alegria no nosso coração, porque a nossa existência está sendo eficaz. A existência dessas pessoas está sendo frutífera, ela está produzindo para aquilo que o Senhor a designou. Então, no Pentecostes coreano, em 1907, Deus levou o povo a orar. Olha só, foi Felipe que falou ontem à noite aqui, do Pentecostes coreano, que a característica desse movimento foi ter levado as pessoas a orarem. Gente, e lá na Coreia, eles oram mesmo e oram muito. Eles têm as igrejas menores lá, têm 50 mil membros, 30 mil membros. Então as igrejas compram montanhas inteiras e transformam aqueles montes em montes de oração. Constroem ali pequenos cubículos, onde os membros sobem a montanha, se enclausuram naqueles cubículos e passam horas e alguns até dias orando ali. Nas igrejas existe um revezamento que, se você entrar na maioria das igrejas coreanas a qualquer hora do dia ou da madrugada, você vai encontrar pessoas orando, senhoras abraçadas no púlpito, 2, 3, 4 horas da manhã, dezenas de irmãos ali, orando, pedindo: Senhor, abre os céus, derrama do teu espírito, usa esse púlpito e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo.
Então, um povo muito voltado à oração. Então, eu queria falar só uma curiosidade que Fátima me lembrou. Foi nesse movimento do Pentecostes coreano, foi esse movimento que deu origem ao Desperta Débora. Então, esse movimento de mães, pais que oram por seus filhos, vem desse avivamento coreano. Foi o avivamento, foi como fruto desse avivamento, que mais tarde houve a Guerra Civil da Coreia. Como o Felipe falou ontem, o avivamento começou em Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte. Seul é a capital da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é cristã, a Coreia do Norte é comunista. E então foi o avivamento que transformou a Coreia do Sul de uma nação arrasada em uma das maiores potências econômicas do mundo atual. Foi o avivamento que transformou completamente aquele país. A maioria dos coreanos nos dias atuais são cristãos e cristãos ativos. Gente, olha só, depois de falar isso, o que me vem ao coração é, Abacuque não tinha nenhuma dúvida. Agora, eu queria saber sério mesmo, você acredita mesmo que Deus pode fazer de novo? Pô, você acredita mesmo? Você acha que Deus pode fazer de novo? Gente, olha só, aplicações. Só duas para acabar a gente orar. Aplicações. Senhor, diz o profeta, ouvi falar da tua fama. Primeira aplicação, então. Precisamos nos relacionar com Deus e não apenas conhecer a sua fama. Vê o que acontece? O profeta diz, até então, Senhor, ouvi falar da tua fama. Ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele conhecia o Senhor pelas grandes obras do Senhor no passado. Agora, acompanha aqui esse raciocínio. Paparazzi é aquele fotógrafo que fica atrás de personalidade para vender a foto das pessoas famosas, principalmente se for alguma situação vexatória. Então, eles vivem atrás dessas pessoas. Esses artistas mais famosos, eles têm um fã-clube. E um ou vários fãs-clubes. E esses fã-clubes, não sei se é fã-clubes ou fãs-clubes, bom, mas, enfim, essas pessoas colecionam tudo sobre aquela personalidade que admiram. Eles colecionam fotos, objetos, CDs, DVDs, enfim, o que eles podem juntar a respeito daquela personalidade, eles juntam. Mas isso não significa que eles têm qualquer intimidade com ela. Saber tudo sobre uma pessoa não significa que você a conheça de fato, pessoalmente, tenha relacionamento com ela. Você conhecer tudo sobre uma pessoa não significa que você é necessariamente amigo dela, convive com ela. Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa a respeito de Martin Luther King. Eu posso saber tudo sobre Luther King. Quem foi sua esposa, quem foram seus filhos, formação escolar, formação acadêmica, sua obra, sua missão, onde que ele pastoreou, quantas pessoas ganhou para Jesus, qual foi o fruto de todo aquele movimento que ele fez nos Estados Unidos. Posso saber sua vida de frente para trás, de trás para frente, tudo de cor. Posso conhecer tudo a respeito de Luther King, mas eu nunca o encontrei. Eu nunca tive nenhum contato com Martin Luther King. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós podemos discutir muito sobre Deus. Nós podemos falar muito sobre Deus. Podemos falar sobre Deus nas células. Podemos ler sobre Deus na Bíblia. Podemos estudar vários livros a respeito de Deus, do que Ele fez no passado, de como Ele age hoje em dia. Podemos aprender a respeito do seu caráter, seus atributos, sem chegarmos nunca a ter contato com Ele, sem o experimentarmos de verdade
em nosso dia a dia, sem sentirmos a alegria, a delícia da sua presença amorosa ao nosso lado. Nós podemos conhecer muito a fama de Deus sem jamais termos tido qualquer contato com Ele. Irmãos, quero declarar para vocês aqui nessa manhã, eu não quero ser teólogo, eu não quero ser estudioso da Bíblia, eu não quero ser conhecedor das ciências a respeito de Deus, não quero ser um conhecedor da coisas, assuntos a respeito que envolvem a Bíblia Sagrada. Eu não quero ser teólogo, eu quero ser filho. Eu quero me relacionar com Deus, mas eu quero me relacionar de maneira tão íntima, eu quero me relacionar de uma maneira tão próxima, que eu viva a realidade de um Deus que é Pai. Eu não quero apenas conhecer a doutrina, a teologia, que diz que Ele me adotou como filho, mas eu quero viver no dia a dia a realidade de quem tem e crê que Deus é seu Pai. Intimidade não se faz com pressa, mas eu quero passar dia a dia com o meu Senhor, na sua presença, me relacionar com Ele, saber a sua opinião antes de tomar qualquer atitude. Quero ouvir a sua voz, sentir o seu toque de aprovação ou de reprovação antes que eu venha a me posicionar. Você pode ter certeza, quando o dia chegar e tivermos que prestar contas dos nossos atos, Deus não vai te perguntar quantos livros a respeito de Deus você leu. Ele não vai fazer essa pergunta. Ele não vai nem perguntar quantas vezes você leu a Bíblia. Mas Ele vai querer saber o que você fez da sua vida, o que você fez do seu tempo, o quanto você me foi fiel, o quanto você me amou enquanto você estava na terra. Segunda aplicação. Gente, eu acho que o profeta é absolutamente atual, parece até que ele estava aqui no nosso retiro, porque ele diz assim, o versículo que nós temos lido: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Segunda aplicação, devemos clamar como profeta, de maneira que para nós as obras do Senhor não sejam apenas história passada, mas voltem a ser rotina em nosso dia a dia. Amém? Gente, está entendendo o que está sendo dito aqui? Está ligado? Ó, apareceu ali. Dá uma lida ali. Meus irmãos, nós devemos clamar de maneira que para nós as obras de Deus não sejam apenas parte da história. Irmãos, as obras de Deus não podem fazer parte apenas da história, de coisas que nós lemos. Lemos nos livros de história e lemos até mesmo na Escritura Sagrada. Irmãos, a oração do nosso coração, o clamor do nosso coração deveria ser: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Esse deveria ser o nosso clamor. Nós não deveríamos nos contentar em apenas ouvir as histórias daquilo que Deus fez em outras eras. Nós não deveríamos nos contentar em apenas ouvir histórias de Deus do passado, de outros lugares, avivamentos que aconteceram. Não, irmãos,
Não deveríamos nos satisfazer com isso. Nós deveríamos nos entregar, nos consagrar, nos humilhar, nos santificar, para que o Senhor faça nos nossos dias coisas tão gloriosas quanto Ele fez em outras épocas. Eu conheço uma história, eu sei que outros daqui já ouviram, com certeza. Eu não me lembro quem aqui falou de John Wesley nesses dias. E John Wesley foi um dos maiores avivalistas de toda a história. O posicionamento de John Wesley com Jesus foi tão forte, tão sério, que deu origem a toda a igreja metodista. Assim como Calvino deu origem à igreja presbiteriana, Wesley deu origem à igreja metodista. E, ponto. James Orr, ele era professor do Eton College. E ele levou alguns dos seus alunos para uma viagem na Inglaterra em 1940. E eles visitaram ali a casa de John Wesley. E é um roteiro turístico para quem visita esse lugar, a casa onde Wesley viveu. E uma marca característica, curiosa, é que ao lado da cama de John Wesley, existem lá duas rodelas que são as marcas dos seus joelhos, que mostram ali a sua vida de oração, o tanto que o Wesley orou. Wesley orou tanto de joelhos ao lado da sua cama, que os seus joelhos abriram sulcos, cavidades no assoalho da sua casa. Então eles visitaram a casa, voltaram, os alunos entraram no ônibus, e quando os alunos entraram no ônibus, James Orr observou que faltava um. E aí ele subiu a escada, foi lá no quarto de Wesley e observou que tinha um rapaz de joelhos orando. Enquanto ele entrava no quarto, quando ele passou da porta, ele ouviu que o rapaz orava mais ou menos assim: faz de novo, Senhor. Percebe? Cama de John Wesley e um rapaz orando e pedindo: Senhor, faz de novo, faz de novo. E aí, James Orr disse que colocou a mão no ombro e falou do rapaz: Billy Graham, o ônibus já vai partir, vamos embora. Gente, você conhece o final da história. Billy Graham é considerado um dos maiores evangelistas de toda a história da igreja. Gente, ouvimos dizer que o Senhor curou, ouvimos dizer que o Senhor libertou, transformou e até ressuscitou. Ouvimos que em outras épocas o Senhor usou gente simples como nós, pecadora como nós, sem recursos como nós, para manifestar a sua glória. Nós ouvimos que em outras épocas o Senhor transformou pessoas, famílias, cidades e nações inteiras. Irmãos, como a gente pode sair desse retiro sem levantar um clamor a Deus, nesse sentido pedindo: Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Senhor, a tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então, Senhor, tu podes fazer, realiza de novo, Senhor, as mesmas obras, derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, como o Senhor fez em outras épocas. Usa a gente, abençoa a gente, da mesma forma que o Senhor fez antes. Irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês que, sinceramente, eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero mais ficar apenas estudando a vida dos grandes heróis da fé. Eu não quero mais ficar apenas contando como Deus foi glorificado em suas vidas e todas as grandes obras que Deus realizou por esses homens. Eu quero viver como eles viveram.
Eu quero ser usado como eles foram usados. Eu quero orar como eles oraram, pagar o preço que eles pagaram. Eu quero confiar em Cristo como eles confiaram. Eu quero ver o que eles viram. Eu quero contemplar o que eles contemplaram. Eu não quero mais continuar com a minha vida como sempre foi. Se Deus tem mais, eu quero tudo de Deus. Eu também não quero ficar apenas estudando os avivamentos do passado. Meus irmãos, eu quero ver ainda nos nossos dias o Senhor tornar a fazer as mesmas grandes obras. O Senhor não mudou. Ele continua tendo poder para curar, transformar, libertar, operar milagres e até ressuscitar. E o meu sonho, irmãos, é que a igreja oceânica, não apenas a minha vida, não apenas a vida da Fátima, não apenas a minha casa, a minha família, o meu sonho é que a igreja oceânica seja encontrada íntegra, para que ela possa ser alvo de um mover de Deus nos nossos dias, sem precedentes na história. Quando, em 2013, eu fiz o casamento do meu filho Pedro com a Gabi, na hora dos votos, a gente pergunta, né? Você, filho, se compromete a amar a Gabi na pobreza, na saúde e na doença, na bonança e na tempestade, na pobreza e na riqueza. Aí o Pedro respondeu: pai, na pobreza eu já amei, agora falta na riqueza. Aí, gente, eu tive pensando nessa resposta do Pedro, pelo seguinte, gente, olha só, vê se você concorda aqui comigo. Uma vida de pecado, a gente já sabe como é. Uma vida de uma fé frouxa, a gente já sabe como é. Uma vida sem muito compromisso com Jesus, com a igreja, uma vida instável. Nós já tivemos experiência, nós sabemos o que é, nós conhecemos. Irmãos, será que não está na hora da gente experimentar alguma coisa nova? Será que não está na hora da gente experimentar alguma coisa diferente? Uma vida de pecado, nós já vivemos. Uma vida com uma fé fraca e cambaleante, gente, nós já vivemos. Acho que chegou a hora de nós nos posicionarmos diante de Deus, como todas essas pessoas que foram citadas aqui. Isso não pode ser apenas uma história. Isso não pode ser apenas uma palestra motivacional. Qual a diferença? Irmãos, a diferença é que o Espírito nos conduziu a tratar desse tema, nos levou a falar sobre isso, nos atraiu até aqui. Outros quiseram estar e não vieram. Alguns nem quiseram estar aqui, mas foram trazidos pelo Senhor, porque Ele queria tratar isso no nosso coração. E se o Senhor mandou falar, se o Senhor mandou abordar, exortar, enfim, trabalhar isso no nosso coração, é porque, irmãos, o Senhor quer fazer de novo. Realiza, Senhor, de novo nos nossos dias. Faz mais uma vez. Eu não sei se você lembra de um argumento de Blaise Pascal. Blaise Pascal, uma das mentes mais brilhantes que já passou pela história da humanidade, se converteu. Ele teve uma visitação de Deus às 3 da tarde, quando ele lembrava da traição, da negação de Pedro. E ele começou a ter aquela convicção de que ele negou o Senhor. Blaise Pascal sentindo como Pedro, aquela tristeza, aquele peso no coração pela sua vida cristã até então frouxa, cambaleante. E ali o Espírito visitou seu coração e Blaise Pascal se tornou um dos cristãos com a mente mais brilhante que já teve no nosso mundo. E aí, lá pelas tantas, cansado de toda aquela discussão com ateus, agnósticos e etc., então ele fez uma proposta, né? Vou abrir um parênteses aqui.
um missionário escocês na Igreja Betânia há muito tempo, chamado, como era, amado, que ele chamava? Cook. Harold Cook. Ele dizia o seguinte, que ele não ia morrer, que ele seria arrebatado por Jesus. E ele já tinha 102 anos. Então, eu tinha acabado de me converter, conheci aquele velhinho, um homem de Deus, dizendo que não ia morrer, que ia ser arrebatado por Jesus quando ele voltasse. Eu falava, pô, que bom, então está perto, daqui a pouco eu estou indo com ele também. E eu ficava com aquela sensação do Harold Cook, enfim. Uma vez o Harold Cook estava pregando em Niterói, que antigamente havia esse hábito das pessoas pregarem muito em praça pública, e ele pregando sobre céu, inferno, e aí, lá pelas tantas, um rapazinho engraçado se levantou. Tem muito rapazinho engraçado por aí. Então lá tinha um rapazinho engraçado que se levantou e perguntou para ele, pastor, o que você vai me dizer se no dia que o senhor morrer, o senhor descobrir que o céu não existe? E aí o reverendo Harold Cook, apesar da sua idade avançada, uma mente também ágil, rápida, respondeu para ele na frente de todos, olha, meu filho, por mais absurdo isso pareça, eu diria o seguinte, que se quando eu morrer eu descobrir que o céu não existe, eu vou dizer que o fato de eu ter vivido como cristão, segundo a Bíblia Sagrada, me deu uma vida muito feliz. Eu fui muito feliz com a minha esposa, eu fui muito feliz com os meus filhos, fui muito feliz com os meus amigos, com a comunidade no meio da qual eu vivi. Então, se ainda que depois de tudo eu descubra que céu, na verdade, não é uma realidade, eu ainda assim vou ser grato a tudo isso, porque eu fui muito feliz durante os dias que aqui estive. E aí, quando ele terminou seu raciocínio, ele perguntou para o rapaz, e você? O que você vai me dizer se depois, depois que você morrer, você descobrir que o inferno existe? Irmãos, então, diante disso, Blaise Pascal propôs o seguinte argumento, disse o seguinte, na discussão lá com seus colegas ateus, ele falou, quer saber? Age da seguinte maneira, aposta tudo em Deus, porque se você perder, você não perde nada, mas se você ganhar, você leva tudo. Aposta tudo em Deus, porque se os ateus tiverem razão, quando você morrer, não existe nada, não tem céu, cara, você teve uma vida feliz, você viveu com esperança, com alegria, com paz no seu coração. Aposta tudo em Deus. Se você perder, você não perde nada. Mas se você ganhar, você leva tudo. Se o ateu tiver com a razão, a gente terá vivido uma vida muito feliz aqui na terra. Sabe o que vai acontecer amanhã, quando nós estivermos almoçando? Nós vamos ouvir a trilha sonora da morte espiritual. Sabe como é que é a trilha sonora da morte espiritual? União da Portela, 10. Mangueira, 10. Cara, você acha que essas pessoas estão felizes? Vocês acham que hoje essas pessoas estão plenas, paz no coração? Você trocaria de lugar com essas pessoas? Irmãs, vocês trocariam de lugar com a rainha de bateria de uma dessas escolas? Irmãos, vocês trocariam de lugar com desses caras que estão enfurnados no carnaval? Percebe? Nós já conhecemos aquilo, nós já vivemos essa realidade. Então, o que falta para nós é um posicionamento de maneira que a gente não tenha mais essa vida cambaleante, frouxa. É tudo ou nada. Aposta tudo em Deus. Se você ganhar, você leva tudo. Se você perder, você não perde absolutamente coisa nenhuma. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Senhor, toca no nosso coração,
produz essa convicção de pecado, leva a gente a ter noção da gravidade do que fazemos na Tua presença e ajuda a gente a vivermos a vida que o Senhor deseja. Nesse momento, Senhor, a oração do meu coração é: realiza, Senhor, realiza de novo as obras, faz de novo nos nossos dias, Senhor, tudo isso que ouvimos falar a respeito da Tua fama. O Senhor está entre nós, o Senhor pode realizar. Vem, Senhor, faz, eis-nos aqui. Recebe agora o louvor do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.